uma boa noite a todos, que sejam todos bem-vindos à nossa Casa Espírita. Hoje vamos iniciar o estudo de um novo livro, um novo aqui em termos de estudo, no centro, que se chama O Consolador. Este livro foi escrito por Francisco Cândido Xavier, ditado, portanto, pelo Espírito de Emmanuel, seu guia espiritual. Hoje vamos falar da primeira parte deste livro, do primeiro item, digamos assim, que se chama Ciências Fundamentais. Vamos abordar os subtemas da química, da física, da biologia, da psicologia e da sociologia. Antes de dar continuidade, eu gostaria apenas de relembrar que os livros espíritas são de extrema importância. Nós devemos lê-los, devemos aprender com eles, porque nós sabemos aqui que devemos evoluir nos dois sentidos, no plano emocional, amoroso, sermos cada vez pessoas melhores, de bem, mas também no plano intelectual. Aprendermos cada vez mais, porque os espíritos que são esclarecidos, conhecedores, erram menos, acertam mais, e é esse o nosso objetivo. Então este livro, O Consolador, pertence à coleção de livros espíritas ditadas pelo Espírito Emmanuel ao médium Chico Xavier. Já são muitos livros que foram ditados pela amorosidade, pelo espírito de missão destas duas almas nobres. A obra oferece importantes considerações sobre ciência, filosofia e religião, o tríplice aspecto da doutrina espírita. Sábios esclarecidos que ajudam a melhor compreender o Espiritismo enquanto o Consolador prometido por Jesus. Jesus já nos falou dele, o Consolador prometido, trazido mais tarde por Allan Kardec. O livro é apresentado na forma de perguntas e respostas, de uma forma muito simples, muito clara, muito elucidativa. Eu aqui não vou expor, como é óbvio, todas as perguntas, vou fazer um pequeno resumo sobre cada subcapítulo, vou apenas ilustrar com algumas questões para que, a título de exemplo, vos seja mais fácil conhecer um pouco da obra e percebermos como aborda temas de extrema importância, de uma forma muito clara, muito direta e absolutamente atual. Ele divide-se em 3 partes. A primeira parte diz respeito à área da ciência, as ciências fundamentais, como vamos tratar. Depois, num segundo capítulo, as ciências abstratas, ciências especializadas, ciências combinadas, ciências aplicadas. Na segunda parte do livro, abordaremos aspectos da filosofia, sobre a vida, aprendizado, experiência e transição, sobre o sentimento, arte, afeição e dever, a cultura, razão, intelectualismo e personalidade, iluminação, necessidade, trabalho, realização. Evolução, dor, provação e virtude. Por fim, na última parte, falaremos da religião, o Velho Testamento, revelação, lei e profetas, os Evangelhos de Jesus, religiões e ensinamentos, amor, união, perdão e fraternidade, espiritismo, fé, prosélitos e prática. Por fim, a mediunidade, desenvolvimento, preparação e apostolado. Isto é apenas uma breve noção que este estudo irá ter seguimento nas próximas palestras. Definição. Uma breve introdução. Na reunião do dia 31 de outubro de 1939, no Grupo Espírita Luís Gonzaga, em Pedro Leopoldo, no Brasil, Emmanuel estabeleceu um programa de trabalhos a ser executado que teve início imediato, por meio de perguntas e respostas, com a finalidade de ampliar os conhecimentos. Ainda nos encontramos num plano evolutivo onde não temos a capacidade de tudo saber ou conhecer. Temos ainda várias limitações. As questões apresentadas foram diversas e numerosas. Todos cooperaram, quer por necessidade de esclarecimento íntimo, quer por interesse em novos assuntos.
O autor espiritual, Emmanuel, selecionou as questões, ordenou-as e catalogou-as no determinado assunto. E eis o livro. Ciências fundamentais, química, física, biologia, psicologia e sociologia. No que respeita à ciência, o concurso científico é sempre útil, quando oriundo da consciência esclarecida e da sinceridade do coração. Não a ciência tirana e destrutiva. A finalidade é a melhoria moral do homem. Ciências fundamentais. A química e a física estudam a relação íntima dos corpos, suas relações e propriedades. A psicologia e a sociologia, os sentimentos e problemas sociais. A biologia, a ciência da vida. Transcendência da origem, o espírito, o verbo divino. Até agora, diz-nos Emmanuel, a biologia está igualmente encarcerada nas escolas materialistas da Terra. Porém, nas suas expressões mais legítimas, evolverá para Deus, com as suas demonstrações sublimes, cumprindo-nos reconhecer que, mesmo na atualidade, os seus enigmas profundos são os mais nobres apelos à realidade espiritual e ao exame das fontes divinas da existência. Das fontes divinas da existência. É de lá que vimos. Química. No campo da química, as forças do plano espiritual auxiliam o homem terrestre? Perguntam. E Emmanuel responde: os propósitos de Jesus espalham-se por todos os setores do trabalho humano e em todos os tempos, cooperam com o homem no seu esforço e aperfeiçoamento. Aliás, os estudiosos e os cientistas do planeta não criaram os fenómenos químicos que sempre existiram desde a aurora dos tempos, afirmando uma inteligência superior. Se não foi o homem que os criou, algo os criou, algo inteligente, dado que os seus efeitos são igualmente inteligentes. Os homens aprenderam a química com a natureza, copiaram as suas associações, inventaram nomes, sem perceberem a sua origem divina. Apenas se depararam com os factos, com os elementos e foram dando nomes, catalogando, estudando e conhecendo até onde ainda nos é possível. Explicações sobre a divisão e catalogação dos vários elementos químicos, a sua importância e função na organização terrena, tais como o átomo, as moléculas e o hidrogênio, bem como investigações de natureza científica. Outra pergunta. Houve uma unidade material para a formação das várias expressões orgânicas existentes na Terra? Assim como o químico humano encontra no hidrogênio a fórmula mais simples para estabelecer a rota das suas comparações substanciais, os espíritos que cooperam com o Cristo, nos primórdios da organização planetária, encontraram no protoplasma o ponto de início para a sua atividade realizadora, tomando como base essencial de todas as células vivas do organismo terrestre. Emmanuel traz-nos aqui algumas informações acerca da criação do planeta. Também as individualizações químicas estão sujeitas à lei de evolução. É para todos os seres e coisas do universo. Portanto, a evolução é para todos, elementos inclusive. Através da radioatividade, verifica-se a evolução da matéria, transformação dos processos químicos. O Sol é fonte vital para todos os núcleos de vida planetária. Através da chuva incessante de átomos que a sede do sistema envia à sua família de mundos. O Sol concentra energia e partilha com todos os mundos que ainda necessitam dela. Nada se cria, nada se perde. Tudo se transforma na evolução para o alto, no progresso. As forças espirituais organizaram igualmente a atmosfera do mundo? Perguntam. E Emmanuel responde: isso é indubitável. A inteligência com que foram dispostos os elementos do cenário para o desenvolvimento da vida no planeta o comprova. Tudo está
plenamente organizado. Uma organização à qual nós ainda não conseguimos aceder nem compreender, ainda não temos essa capacidade. Passando para a física, a área da física, vemos que existem espíritos especialmente encarregados das leis físicas do planeta. Há esse departamento de trabalho adstrito a esta categoria. Como são considerados no plano espiritual os conhecimentos atuais da física na Terra? As noções modernas da física aproximam-se cada vez mais do conhecimento das leis universais, em cujo ápice repousa a diretriz divina que governa todos os mundos. Aproxima-se cada vez mais, portanto, estamos no caminho certo e indo ao encontro da diretriz divina que tudo governa. Os homens possuem da matéria o conhecimento possível de ser fornecida à sua mente e que seus olhos possam abranger. Mergulhadas nas vibrações pesadas dos círculos da carne, as criaturas têm notícias muito imperfeitas do universo, em razão da exiguidade dos seus pobres 5 sentidos. É aquilo que nós ainda conseguimos ver, aquilo que o nosso cérebro ainda tem capacidade de memorizar, de estudar, de aprender, de tocar e por aí fora, porque o nosso corpo ainda é bastante imperfeito. Existe um limite às observações da matéria, força e movimento, pela nossa deficiência de percepção sensorial e estrutura do olho. A sabedoria divina delimitou as nossas possibilidades, de modo a valorizar o nosso esforço e as nossas iniciativas. Se tudo nos for dado, nós repousamos e já não sentimos necessidade, curiosidade, aquele ímpeto à descoberta. Portanto, já sabemos tudo, já conhecemos e o nosso esforço fica consideravelmente menor. As leis de gravitação não são iguais em todos os planetas. Existe uma lei de equilíbrio e uma lei de fluidos? As grandes leis gerais do equilíbrio têm as suas sede sagrada em Deus, fonte perene de toda a vida. Quanto aos fluidos, cada orbe possui de conformidade com a sua organização planetária, cada planeta com as suas características próprias. Em relação ao plano terrestre, somente Jesus e os seus mensageiros mais elevados conhecem os seus processos. Com a devida plenitude, constituindo essa lei um campo divino de estudos, não só para a mentalidade humana, como também para os seres desencarnados que já se redimiram dos labores mais grosseiros junto dos círculos da carne, a fim de evoluírem nas esferas mais próximas do cenário terrestre. Portanto, em espírito, estudam, trabalham, continuam a sua evolução. O magnetismo é um fenómeno da vida por constituir manifestação natural em todos os seres. É algo intrínseco ao nosso ser. Todos temos. De forma diferente uns dos outros, mas todos temos. Biologia. Como devemos compreender a natureza? Emmanuel diz-nos: a natureza é sempre o livro divino, onde as mãos de Deus escrevem a história da sua sabedoria, livro da vida que constitui a escola de progresso espiritual do homem, envolvendo constantemente com o esforço e a dedicação dos seus discípulos. Algo mais belo? Temos paisagens maravilhosas, como os ecossistemas se harmonizam entre si. Há uma inteligência, com certeza, muito superior que rege tudo isto. Nada é obra do acaso. Há órgãos no corpo espiritual? Questionam. Dentro das leis substanciais que regem a vida terrestre, extensiva às esferas espirituais mais próximas do planeta, já o corpo físico, executadas certas alterações impostas pela prova ou tarefa a realizar. É uma exteriorização aproximada do corpo perespiritual.
Exteriorização essa que se subordina aos imperativos da matéria mais grosseira, num mecanismo de heranças seculares, as quais, por sua vez, se enquadram nas indispensáveis provações ou testemunhos de cada indivíduo. Sim, existem órgãos adaptados ao tipo de vida que é necessária e regidos por aquilo que é a essência espiritual de cada um de nós e pelas suas características e necessidades. Portanto, mais uma vez, todos temos registros físicos diferentes, porque todos somos seres espirituais diferentes, com necessidades e conhecimentos diferentes. A reencarnação inicia-se com as primeiras manifestações de vida do embrião humano? Desde o instante primeiro de tais manifestações, a entidade espiritual experimenta os efeitos da sua nova condição. Importa reconhecer, todavia, que o espírito mais lúcido, em contraposição com os mais obscurecidos e ignorantes, goza de quase inteira liberdade, até a consolidação total dos laços materiais com o novo nascimento na esfera do mundo. Quanto mais evolução, mais liberdade, melhores condições. Dentro deste subtema, Emmanuel tece-nos ainda algumas considerações sobre o espírito e a sua reencarnação, portanto é um extenso esclarecimento sobre este tema, sobre a árvore genealógica, sobre a genética, as questões materiais e espirituais, sobre as deformações congénitas. Portanto, isto são tudo tópicos abordados no livro que não nos permite trazer aqui de forma extensiva e que convido a todos a ler, porque são temas muito interessantes e onde temos sempre muito que aprender. A fecundidade e a esterilidade são provas? No quadro de interpretações da Terra, esses conceitos podem indicar situações de prova para as almas que se encontram em experiências edificadoras. Todavia, se considerarmos a questão no seu aspecto espiritual, somos obrigados a reconhecer que a esterilidade não existe para o espírito, que, na Terra ou fora dela, pode ser fecundo em obras de beleza, de aperfeiçoamento e de redenção. Somos mais do que um corpo. Somos mais do que esta existência. Podemos, às vezes, muito mais, às vezes não, sempre, do que aquilo que achamos. E, por vezes, entregamos-nos de forma redutora até a determinados aspectos da nossa vida, como se isso fosse a única coisa que nos movesse. E não, Emmanuel nos diz que nós podemos fazer uma imensidão de tarefas, de obras, de aperfeiçoamento e de progresso, principalmente para nós próprios. No que concerne à psicologia, próxima questão. Como poderemos compreender, pelo Espiritismo, o preceito da psicologia que afirma a experiência dos nossos 5 sentidos como todo o fundamento da nossa vida mental? O Espiritismo esclarece que o homem é senhor de um património mais vasto, consolidado nas suas experiências de outras vidas, provando que o legítimo fundamento da vida mental não reside, de maneira absoluta, na contribuição dos sentidos corporais, mas também nas recordações latentes do pretérito, das quais os fenómenos da inteligência prematura na Terra são os testemunhos mais eloquentes. Temos a nossa bagagem espiritual. Temos as nossas experiências, a nossa inteligência, as nossas memórias, os nossos gostos. Nós vamos nos aperfeiçoando em várias áreas ao longo das existências e esses conhecimentos jamais se perdem. Jamais. O nosso corpo falece, mas temos novas existências, temos toda uma bagagem espiritual que sempre nos acompanha. E, mais à frente, noutra existência, esses conhecimentos, esses gostos vêm ao de cima. Neste capítulo da psicologia, são abordados ainda temas como a memória, a imaginação,
as desordens mentais, o entendimento deverá ir além dos aspectos meramente físicos. E digo-vos, quando a medicina começar a considerar tudo aquilo que não é meramente físico, daremos um grande salto no tratamento de muitos irmãos. As associações de ideias, a inteligência que tem a sede no espírito e não no corpo, a vocação, repetição das experiências ao longo de muitas vidas, por exemplo, nas manifestações de infância. As crianças que desde pequeninas mostram um talento nato para a música ou para as artes. Ninguém lhes ensinou aquilo, não é? Portanto, se a criança nasceu e tão pequenina, de tenra idade, desenvolve e manifesta esses conhecimentos, seja em que área for, é a bagagem do próprio espírito, que naquele momento se manifesta, vem ao de cima. A loucura e as alucinações, provações difíceis e dolorosas, encontramos o porquê, as justificações, a forma mais correta, mais sensata, mais equilibrada de lidar com estas questões. Os sonhos, reflexo da atividade psicológica do dia a dia, na sua maioria das vezes, mas também fenómenos premonitórios ou sonambulismo. Emmanuel esclarece-nos estes vários pontos no seu livro. E são tudo pontos do nosso dia-a-dia que nós lidamos muitas vezes com eles. A maioria das vezes apenas não lhe damos a devida atenção. Estamos mais entretidos nas questões materiais e esquecemos-nos de aspectos tão importantes para nos conhecermos quem somos, de onde vamos, porque aqui estamos e para onde vamos. A psicanálise freudiana, valorizando os poderes desconhecidos do nosso aparelho mental, representa um traço de aproximação entre a psicologia e o espiritismo? Essas escolas do mundo constituem sempre grandes tentativas para a aquisição das profundas verdades espirituais, mas seus mestres, com raras exceções, perdem-se na vaidade dos títulos académicos ou nas falsas apreciações dos valores convencionais. Os preconceitos científicos, por enquanto, impossibilitam a aproximação legítima da psicologia oficial e do espiritismo. Os processos da primeira falam da parte desconhecida do mundo mental, a que chamam de subconsciente, sem definir essa cripta misteriosa da personalidade humana, examinando-a apenas na classificação pomposa das palavras. Entretanto, somente à luz do Espiritismo poderão os métodos psicológicos aprender que essa zona oculta da esfera psíquica de cada um é o reservatório profundo das experiências do passado, em existências múltiplas da criatura, arquivo maravilhoso em todas as conquistas do pretérito, são depositadas em energias potenciais, de modo a ressurgirem no momento oportuno. Nada se perde, tudo está em nós. Os bons ou maus pensamentos do ser encarnado afetam a organização psíquica de seus irmãos na Terra, aos quais sejam dirigidas? Aquilo que nós emitimos no pensamento afeta a pessoa a quem nós dirigimos o pensamento? Vamos ver o que Emmanuel nos diz. Os corações que oram e vigiam realmente, de acordo com as lições evangélicas, constroem a sua própria fortaleza para todos os movimentos de defesa espontânea. Os bons pensamentos produzem sempre o máximo bem sobre aqueles que representam os seus objetivos. Por se enquadrarem na essência da lei única, que é o amor em todas as suas divinas manifestações. Os de natureza inferior podem afetar o seu objeto, em identidade de circunstâncias, quando a criatura se faz credora desses choques dolorosos, na justiça das compensações, ou seja, quando tem também esse merecimento. Sobre todos os feitos dessa natureza, todavia, prevalece a providência divina, que opera a execução dos seus desígnios de equidade, com misericórdia e sabedoria. É emitido
o receptor recebe se tiver que merecer. Mas acima de tudo está sempre a mão de Deus, que tudo orienta com extrema misericórdia, diria eu. Por fim, vamos ver a última parte, portanto, que diz respeito à sociologia. Na sociologia poderemos ver temas como a noção de pátria, que é a grande família humana, desigualdades sociais, testemunho da reencarnação, o trabalho, o Estado e as suas leis convencionais. Como se deverá comportar o espiritista perante a política do mundo? O sincero discípulo de Jesus está investido de missão mais sublime, em face da tarefa política saturada de lutas materiais. Sempre o materialismo a sobrepor-se aos principais interesses, sempre os valores trocados. Sempre, diria eu, corrijo, ainda os valores trocados, por enquanto. A política, o racismo, o crime, o movimento feminista, todos estes temas fazem parte também. Por fim, como conceituar o estado de espírito do homem moderno que tanto se preocupa com estar bem na vida, ganhar bem e trabalhar para enriquecer? Esse propósito do homem viciado dos tempos atuais constitui forte expressão de ignorância dos valores espirituais na Terra, onde se verifica a inversão de quase todas as conquistas morais. Foi esse excesso de inquietação, no mais desenfreado egoísmo, que provocou a crise moral do mundo, em cujos espetáculos sinistros podemos reconhecer que o homem físico, da radiotelefonia e do transatlântico, necessita de mais verdade do que de dinheiro, de mais luz do que de pão. Demos extrema importância aos valores materiais em detrimento dos valores espirituais. Daí as consequências que, infelizmente, temos no nosso mundo terra e até em cada um de nós. Enquanto nós não colocarmos as coisas no seu devido lugar, no seu devido grau de importância, andaremos de uma forma equivocada por aqui. Por fim, que o Consolador, o livro e a doutrina espírita nos possa ajudar na necessária espiritualização de cada um de nós, porque apenas quando o fizermos cada um de nós, o mundo o fará também, para bem-estar de todos. Muito obrigada pela vossa atenção.